Olá, vamos resolver mais um exercício. Esse exercício aqui é do tema de ligação gênica. Vamos lá, vamos compreender o pedido do nosso enunciado. Uma linhagem endocruzada de boca de leão com flores violeta e folhas opacas. Vou começar já fazendo algumas anotações aqui. Então, eu comecei com uma linhagem de flores violeta e folhas opacas. Foi cruzada com outra linhagem endocruzada, também com flores brancas e folhas brilhantes. Flores brancas e folhas brilhantes. O que ele quer dizer com linhagens endocruzadas? São linhagens justamente que foram cruzadas até a sua purificação, ou seja, que só conseguem produzir, no caso das violeta e opacas, plantas com flores violeta e opacas. No caso das flores brancas e brilhantes, nós só conseguimos produzir então flores brancas e folhas brilhantes nos descendentes dessas linhagens isoladamente. Então isso aqui é a nossa geração parental. As plantas F1 que tinham todas as flores violeta e folhas opacas. Então vamos lá, nós temos aqui a nossa parental e aí nós vamos para a geração F1. Geração F1 é essa que tinha todas as flores violeta e as flores opacas. Assim sendo, se nós avaliarmos aqui e pensarmos que nós estamos falando de um cruzamento, nós temos uma geração F1 onde violeta dominou sobre branco e opaco dominou sobre brilhante. Assim sendo, nós poderíamos estabelecer uma possível relação aqui como violeta sendo representado por azão e folhas opacas por bezão. Flores brancas por azinho e folhas brilhantes por bezinho. Logo, esse nosso indivíduo aqui na geração F1, ele seria obrigatoriamente azinho, bezinho. As plantas em F1 que tinham todas as flores violeta e as folhas opacas foram retrocruzadas com a linhagem com flores brancas e folhas brilhantes. Então, ou seja, essa nossa linhagem que ela foi retrocruzada. Logo, nós utilizamos esse indivíduo aqui que apresenta o genótipo homozigoto recessivo. E este cruzamento nos rendeu plantas em F2 com 63 violetas opacas, 55 brancas brilhantes, 15 violetas brilhantes e 17 brancas opacas. Quais as classes fenotípicas são recombinantes? Então ali já entrega que nós estamos falando de ligação. E qual é a evidência de que os genes para a cor da flor e para a textura são ligados? E qual é o valor de ligação entre os genes da cor da flor e da textura da folha? São essas as nossas três perguntas que norteiam o nosso problema. Vamos ver aqui então, eu tenho um azinho, bezinho. Se eu tivesse uma situação normal de segunda lei, ou seja, onde eu não tenho ligação, o que seria observado? Esse indivíduo aqui produz gametas apenas do tipo azinho, bezinho. Já esse indivíduo aqui produz gametas do tipo azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Assim sendo, eu faria um quadradinho de Punnett aqui que apresentaria apenas uma coluna com o azinho, bezinho, que é justamente esse meu gameta que veio para cá. Já as nossas linhas seriam esses gametas aqui, ou seja, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Se nós pensarmos, cada um desses gametas teria 25% de probabilidade, pensando lá na nossa meiose. Logo, as nossas proporções esperadas aqui seriam de 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, um indivíduo azinho, bezão, bezinho, um indivíduo azinho, bezinho,
um indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, e um indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E o que nós observamos aqui justamente foi uma grande variação, 63 para 55 para 15 para 17. Eu poderia aplicar um teste do Qi quadrado para confirmar que essa diferença ela é significativa, o que nós veríamos que sim, o nosso H0 de segunda lei seria rejeitado. Por quê? Porque essas variações aqui são muito grandes para serem esperadas ao acaso. Ou seja, isso aqui já justifica porque nós temos uma sugestão muito clara nos nossos dados de que está ocorrendo ligação, ou seja, esses genes estão no mesmo cromossomo de alguma forma. Portanto, vamos aqui para uma tabelinha para podermos facilitar a nossa compreensão. Nós partimos lá de flores violetas e opacas. Aqui eu estou falando da flor e aqui eu estou falando da folha. Esses indivíduos aqui, eles apareceram 63 vezes. Já os que apresentam flor branca e folha brilhante apareceram 55 vezes na nossa geração F2. Vamos ver o genótipo desses indivíduos. Aqui, como eu fiz um retrocruzamento, ele será um Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O Azão e o Bzão nos garantem violeta e opaca. E esse indivíduo aqui seria um Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Depois nós teríamos que ter as combinações distintas, tipo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. E o Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Que seriam aqui, respectivamente, violeta e brilhante, ou branca e opaca. E se nós observarmos o nosso enunciado, aqui nós temos 15 e 17 como quantidades observadas. Nosso primeiro ponto importante é já calcularmos o total. 63 mais 55 mais 15 mais 17 nos rende um total de 150 indivíduos na nossa geração F2 que foram avaliados. E aí, nós podemos pensar, o meu esperado era 1 para 1 para 1 para 1 entre essas minhas características aqui observadas. Entretanto, eu não observei esse 1 para 1 para 1 para 1. O que eu observei foi uma redução dessas minhas classes, ou seja, uma menor quantidade do que eu esperava, e um aumento dessas nossas classes, ou seja, uma aparência, uma super previsão das mesmas aqui sendo observadas. Pensando que eu tinha 150, se eu dividir 150 por 4, o meu esperado seria de ao redor de 37,5 plantas em cada categoria. Por isso que eu consigo perceber que essas plantas aqui embaixo elas estão diminuídas e essas plantas aqui em cima elas estão aumentadas. Por consequência, eu posso saber que essas plantas aqui originam-se de um gameta parental. E essas plantas aqui embaixo, elas são originadas de gametas recombinantes. Certo? Assim sendo, eu posso tentar estimar a primeira coisa, a distribuição desses alelos nos gametas do meu indivíduo parental da geração F2, da F1 que foi retrocruzado. Como esses dois aqui são os meus parentais, eu sei que ele é um indivíduo Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, nessa organização em cis. Ou seja, eu tenho um acoplamento desses meus alelos, uma atração desses meus alelos, eles estão no mesmo cromossomo ali observado, certo? Então a gente consegue definir isso só observando aqui. E como que eu calculo o meu C, ou a minha distância entre os genes? Através da nossa taxa ou frequência de recombinação. E como essa frequência é calculada, nós precisamos somar os nossos gametas recombinantes, ou seja, 15 mais 17, e dividir pelo meu total de indivíduos aqui embaixo representado, que é 150.
Assim sendo, realizando esta nossa divisão, eu teria aqui um 32 sobre 150, que nos renderá 0,2133, ou então 21,33%, ou ainda 21,33 unidades de mapa, ou ainda 21,33 centimorgan, que é justamente a distância entre esses nossos dois genes aqui avaliados. Isso nós respondemos aqui o nosso valor de ligação. Observamos que existe uma evidência para a ligação entre eles, porque nós não temos a nossa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. E as classes fenotípicas recombinantes são as que misturam ali flores violetas com folhas brilhantes, ou então folhas opacas com flores brancas. É isso. Até mais e bons estudos.